pessoal, tudo bem? Meu nome é Tendresse Lima, sou psicóloga clínica em Brasília, sou a idealizadora do projeto Mais Livres, que acolhe as vítimas de transtorno de personalidade narcisista. E estou vindo aqui agora pela primeira vez em 2021, dando continuidade aos nossos vídeos sobre esse tema. Hoje a gente vai conversar sobre o dourado, o filho dourado. Dentro dessa nomenclatura do narcisismo, existe um vocabulário que é próprio desse transtorno, né? E muitas vezes confunde, traz algumas dúvidas para quem não está acostumado com essa nomenclatura, como filho dourado, bode expiatório, triangulação, gaslight, tem diversos termos que são dessa dinâmica do transtorno de narcisista e principalmente o materno, apesar dele existir em todas as dinâmicas com o narcisista, ele é mais visto, ele é mais falado dentro do transtorno de personalidade narcisista familiar. Eu vou falar o materno só, o paterno também existe essa nomenclatura, mas é pouco falado dentro de uma relação conjugal abusiva com o narcisista, né? Ela é mais divulgada dentro do narcisismo familiar. Então, trazendo um pouco essa nomenclatura do filho dourado, quem que é o filho dourado dentro dessa estrutura, dentro da família de um narcisista? Já trazendo para vocês desde o início, muitas pessoas confundem, acham que o filho dourado goza de privilégios, né? Que o filho dourado ele é protegido, que o filho dourado leva vantagens. Até certo ponto, sim, mas olhando para o desenvolvimento da personalidade, para a independência, para a autonomia desse indivíduo, ele é tão vítima quanto o filho bode expiatório, né? Dentro dessa dinâmica narcisista, todos vão ser manipulados, todos vão ser envolvidos nessa teia do narcisismo. Apesar do filho bode expiatório, às vezes, achar que ele é menos valorizado, quando a gente percebe dentro dessa relação, o filho dourado é tão quanto prejudicado, né? Dentro da sua estrutura, da personalidade, adoece, fica prisioneiro também dessa teia narcísica, dessa dinâmica do narcisista. O filho dourado também precisa aprender a quebrar o ciclo. O filho dourado também precisa aprender, para se proteger, fazer o contato zero, fazer a pedra cinza, não dar tanto suprimento, né? Senão, ele vai continuar sendo manipulado para o resto da vida. Dentro dessa estrutura familiar, a relação bode expiatório e filho dourado, como ela é desde muito cedo, desde esses filhos muito pequenos, são estimuladas para haver uma rivalidade entre esses irmãos, muitas vezes o bode expiatório se coloca numa posição menos favorecida e o filho dourado fica numa posição de privilégio. Por que acontece essas duas estruturas? Porque o narcisista, ele usa o bode expiatório para se espelhar, para jogar tudo de ruim que ele tem, né? Tudo de frustração que ele tem, ele joga para cima do filho bode expiatório. E aquela parte que ele precisa para mostrar para a sociedade, é o seu troféu. Olha aqui como eu sou uma boa mãe, olha aqui como eu sou um bom pai. Olha aqui com esse meu filho. Esse meu filho não dá tanto problema como o outro. O outro é que tem problema. Dentro da nossa família, olha aqui como é tudo perfeito, né? Trazendo o filho dourado como um exemplo de troféu, para esconder e para camuflar as maldades, a perversidade que esse narcisista tem nas suas relações, né? Então, o filho dourado também é manipulado.
Mesmo que seja enquanto troféu, mesmo que seja numa posição de proteção, muitas vezes ele não consegue sair dessa teia narcísica. Muitas vezes ele fica preso ali, por não se incomodar tanto. Às vezes o filho bode expiatório, muitas vezes o filho bode expiatório não aguenta a perversidade, não aguenta as agressões, não aguenta as desqualificações, e ele muitas vezes sai muito cedo, sem saber, sem saber nomear essa dinâmica, sem saber que está dentro de um ciclo narcisista. O filho bode expiatório às vezes sai de casa ou é expulso, né? Os pais, a mãe ou pai narcisista faz muito fácil o tratamento de silêncio, esse afastamento. Nessa posição, quando o filho bode expiatório é expulso de casa ou ele sai de casa por não aguentar essas agressões, ele tem uma maior chance de quebrar o ciclo, mesmo sem saber, mesmo sem nomear, mesmo sem saber nomear o que está acontecendo na vida dele. Quando eu trago isso para vocês, não é uma regra, tá? A gente não pode se apegar dentro de uma dinâmica que acontece com todo mundo. Não, porque o narcisista, ele joga, ele é um jogador. Ele sempre vai estar olhando para si. Então, ele vai levar essa dinâmica, ele vai usar o bode expiatório, ele vai usar o dourado de acordo com a necessidade dele, de acordo com o modo que ele está necessitando naquele momento, né? E para muitas vezes, para a manutenção desse sistema e para esse sistema não ser descoberto, muitas vezes o narcisista troca, faz a inversão. Trata o filho dourado como bode expiatório e trata o filho bode expiatório como dourado. Às vezes ele reveza sutilmente dentro dessa dinâmica, mas sempre rivalizando esses irmãos. Sempre trazendo um lado diferente do outro, né? O maior medo do narcisista que eu falo sempre é ser descoberto, não é mesmo? Então, para proteger ele não ser descoberto, ele fica jogando nesses papéis. Eu estou trazendo essa questão do filho dourado, do filho bode expiatório, dentro de uma dinâmica que existe dois irmãos ou mais, né? Porque também tem o filho invisível. Mas quando a gente leva essa dinâmica para dentro de uma família que tem um filho único, né? Apenas um filho, esse filho vai ser o bode expiatório, esse filho vai ser o filho dourado, esse filho vai ser o filho invisível. Esses papéis, eles vão ser cíclicos dentro da vida dessa pessoa, desse filho, dessa vítima, de acordo com a necessidade do narcisista, de acordo com o que o narcisista está precisando naquele momento. Por isso, eu percebo dentro dos meus estudos uma dificuldade maior do filho único perceber essa dinâmica, porque às vezes ele é colocado num patamar muito especial, né? Ele não tem um irmão para estar disputando, né? Muitas vezes ele vai disputar com o próprio narcisista, que se coloca numa posição de disputa, de competição o tempo inteiro, mas ele não tem um outro ali igual a ele, né? Dois irmãos ali nessa posição de iguais, porque o narcisista, sendo pai ou mãe, ele está numa hierarquia, não é mesmo? Ele está acima dentro dessa hierarquia. E quando se trata de dois irmãos, eles estão ali, ó, iguais. E o filho único não tendo esse papel para rivalizar, ele vai entrar num conflito interno muito grande, pensando que ele é uma má pessoa, pensando que ele é que não gosta, o defeito tá nele, o problema tá nele. Às vezes é mais difícil desse filho único tá descobrindo, tá entendendo que ele tá dentro dessa dinâmica. Porque muitas vezes, quando ele é colocado no papel do bode expiatório, ele vai ser desvalorizado. Aí, ao mesmo tempo,
Quando ele é colocado no papel de filho dourado, ele é o queridinho da mamãe, ele é elogiado, ele é atendido, né? E gera muita confusão mental nessa vítima, nesse filho único. E muitas vezes esse filho único, como o pai ou a mãe já fez a campanha difamatória em toda a família, né, que isso é muito comum, a, o, o narcisista se colocar na posição de vítima desse filho, esse filho ser um monstro para a família, esse filho ser o filho ingrato, ser o filho difícil, ser o filho mal educado, né, ser o filho birrento, é aquele filho que dá muito trabalho. Na verdade, isso é o que a mãe ou o pai passa para a família. Não é a realidade do que acontece dentro da dinâmica familiar. Porque essa dinâmica familiar ela é protegida. Como o narcisista tem medo de ser descoberto, ele vai proteger. Muitas vezes, ele vai colocar esse filho único numa posição de invalidação. Né? Quando a família liga, ele vai falar que o filho não está em casa. Quando a família liga, ele passa o recado, ele fica ali no meio, levando e trazendo informação. Né? Então, o filho único fica nessa posição de alternar todos esses papéis, gerando uma confusão mental nessa vítima. Né? Quando existe o filho dourado, os dois filhos, esse papel é bem mais claro dentro dessa dinâmica, o filho dourado e o filho bode expiatório, né? Todos os dois vão sofrer, aliás, todos os seis, porque o filho único também vai ter consequências dessa dinâmica. Todos eles vão ser vítima dessa dinâmica para atender os desejos do narcisista. O filho dourado, ele está ali para atender os desejos do narcisista, da mãe narcisista. Ela invade esse filho dourado. Como para o narcisista, o filho dourado é uma extensão de si. Ele está ali para ser o troféuzinho do narcisista. Por isso que muitas vezes o filho dourado fica numa posição difícil, porque ele aprende que o valor dele está em agradar o narcisista. Ele não consegue ser ele mesmo, os gostos dele. Quando ele tenta sair, quando ele tenta ter a sua identidade própria, o narcisista faz o Hoover, né? Traz ele de volta, ali, tenta trazer ele de volta. Então, é por isso que dentro dessa dinâmica, os dois são vítimas. O filho dourado é uma vítima, o filho invisível é uma vítima, o filho bode expiatório também vai ser uma vítima. Como o narcisista precisa desses papéis para estar mantendo a trama dele, né? Porque para o narcisista só existem os desejos dele, só ele tem que ser satisfeito, né? O narciso, ele olha para si, né? Ele é egocentrista, só os desejos dele, tudo dele é o melhor, tudo tem que servir a ele, tudo tem que ser em benefício dele, ele não pode ser contrariado. Então, ele, de certa forma, usa esse filho dourado como extensão de si. E esse filho dourado sempre na iminência de estar atendendo esses desejos do narcisista, né? E sempre agradando o narcisista e mostrando para o social, para fora dessa dinâmica, olha como a nossa família é perfeita, olha como o meu filho é agradável, enquanto o outro é o filho difícil, é o ingrato, né? Mas é aquele filho ingrato onde o narcisista projeta todas as suas frustrações, né? O filho bode expiatório, ele tentou, todas as vezes que ele tenta agradar essa mãe ou esse pai, ele é invalidado. Toda vez que ele tenta fazer algo, ele é invalidado. Mas muitas vezes o bode expiatório está ali tentando ter a sua individualidade, ter a sua personalidade fora dessa dinâmica. Como ele não atende a todo tempo o narcisista, ele é tido como ingrato. E o filho dourado, o privilegiado, né? Então, esses papéis, eles são claros dentro de uma dinâmica, eles são mais, não são claros, são mais fáceis de entender dentro de uma família que tem 2 filhos ou mais, né? Quando ele acontece também numa família de filho único, acontece em família de 4 filhos,
tem uma preferência para filhas mulheres de mães narcisistas ser o bode expiatório. Mas também existe homens bode expiatório, tá? Mas tem uma preferência para essa mãe escolher esses filhos, tá? Eu queria trazer em outro momento, vou estar trazendo em outro momento para vocês, e cada termo que a gente trabalha dentro dessa nomenclatura do narcisismo. Eu queria pedir para vocês agora, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, para a gente levar essa informação para o maior número de pessoas, porque conhecimento liberta. Nós temos uma página no Facebook do Mais Livres, que é um grupo que acolhe essas vítimas. Temos também um perfil no Instagram e a nossa página aqui no YouTube. Então eu gostaria que vocês, nesse momento, se inscrevam em nosso canal, curte, seleciona o sininho aí para você estar recebendo as notificações, tá? E o mais importante, divulguem, compartilhe nas suas redes sociais, tá? Eu queria agradecer vocês e estamos juntos aí nessa batalha para entender um pouco mais dessa dinâmica narcisista. Um beijo.